Fala galera, então vamos dando continuidade aqui na resolução das nossas questões acerca dos direitos sociais. Vamos lá, aqui não tem muita conversa não, né? Vamos logo pro que interessa, vamos partir pra cima, meu irmão, porque o pau vai quebrar. Vamos lá, próxima questão. 13. A Constituição Federal de 1988 proíbe expressamente a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Perfeito. De fato, a nossa Constituição, ela proíbe sim tais tipos de conduta como essa. E detalhe, né, só para você entender como nossa preocupação acerca dessa situação ela é algo, vamos dizer, expansivo. Se você pega aí o artigo 3º, quando ele fala dos objetivos da República, ele fala lá de promover o bem de todos, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de preconceito, né? Então, essa situação de promover o bem de todos, sem que haja esse tipo de discriminação, ela vai acabar ali entrando em todos os âmbitos. Não só no direito social, mas no direito individual, na parte ali de relação de organização do Estado. Então, é um objetivo da República, é um objetivo do Estado como um todo, né? Próxima questão. Questão 14, vamos lá. Vou sair aqui um pouquinho para que possamos ler toda ela. São destinatários dos direitos sociais em seu conjunto os trabalhadores urbanos ou rurais com vínculo empregatício, os trabalhadores avulsos, os trabalhadores domésticos e os servidores públicos genericamente considerados. Deixa eu te explicar um detalhe aqui. Vem aqui comigo porque essa aqui eu quero que vocês entendam um detalhe. Nós temos uma infinidade de trabalhadores previsto em lei, previsto em várias situações que estejam fora do texto da Constituição. E algumas até que estão dentro da Constituição, mas estão fora do bojo aqui dos direitos sociais. E aí vocês vão perceber que com muita frequência ele pergunta quais os trabalhadores estão protegidos nessa parte aqui dos direitos sociais. Então só para você ter uma noção, para você não errar isso aqui, quer ver? A nossa Constituição, então, no artigo 7º, ela fala sobre os direitos dos trabalhadores. Dos direitos dos trabalhadores. E eu quero que você entenda o seguinte. Vamos começar aqui com uma regra. Aí coloque assim na regra, por favor. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem melhores condições de trabalho. Além de outros que visem melhores condições de trabalho. Então eu quero que você entenda o seguinte, pessoal. Em regra, quando nós pegamos ali o artigo 7º e ele fala sobre os direitos dos trabalhadores, em regra nós estamos falando ali de trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Existe diferença, professor, entre trabalhador urbano e rural? Existe, para o direito do trabalho. Lá no direito do trabalho, você aprende que o trabalhador urbano ele é regido pela CLT, ao passo que o trabalhador rural ele tem uma lei própria que vai regulamentar lá o seu serviço. Agora, eu não estou te dando aula de direito do trabalho. Nós estamos aqui analisando o direito constitucional. E para o direito constitucional, eles são tratados com isonomia, porque os mesmos direitos que nós colocamos para os urbanos, nós também colocamos para os rurais. Então, para a Constituição, não existe diferença entre urbano e rural. Só que o texto do caput, ele foi um pouquinho além. Ele falou assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, beleza, além de outros que visem melhores condições de trabalho. Eu quero que você entenda que quando a nossa Constituição fala sobre direito trabalhista, ela está preocupada em fixar o mínimo. Se você quiser ir além do que a Constituição concede, ok, não tem problema. Agora, o que nós não permitimos é você ir aquém. Por exemplo, se você pega a Constituição, até hoje ela fala que a licença gestante são 120 dias. Porém, com o advento da Lei 11.770, se amplia mais 60 dias. Então perceba que é uma lei mais benéfica para a empregada. Então é constitucional. Agora, eu não ia permitir de maneira nenhuma, seria inconstitucional uma lei que ao invés de 120, colocasse 110. Aí eu estaria dando menos que a própria Constituição. Só que tem um detalhe. Além de urbanos e rurais, a nossa Constituição também fala desse aqui. Coloca uma observação.
A Constituição assegura igualdade de direitos entre o trabalhador avulso e aqueles que detêm vínculo empregatício permanente. Então, pessoal, além do urbano, além do rural, a nossa Constituição também protege o avulso. E aí eu não quero que de maneira nenhuma você confunda avulso com autônomo. No direito do trabalho você aprende a diferença entre trabalhador avulso, autônomo e eventual. A nossa Constituição no artigo 7º ela não fala nem do eventual nem do autônomo. Ela fala apenas do avulso. E o último trabalhador que a Constituição vai mencionar no artigo 7º é o trabalhador doméstico. Né? E aí, quando eu falo do trabalhador doméstico, eu não posso esquecer nunca de analisar a emenda constitucional número 72 de 2013, a famosa PEC das domésticas. Né? Porque é o seguinte, quando você pegava a Constituição antes dessa PEC, o que acontece? O artigo 7º ele tem 34 incisos. Supostamente nós temos ali 34 direitos. Desses 34 direitos, eu pegava apenas 10 e colocava para os domésticos. Espera aí. Se de 34 direitos os domésticos tinham apenas 10, visivelmente eles estavam sendo discriminados pela Constituição. Então, a intenção, o objetivo maior dessa PEC foi justamente minimizar essa desigualdade entre urbano, rural e doméstico. Tudo bem que hoje nós não temos uma isonomia total, até porque não é possível, mas hoje nós reduzimos aí essa questão dessa desigualdade. Então, mais uma vez eu reitero, quando o artigo 7º ele fala sobre trabalhadores, ele está falando desses 4, urbanos, rurais, avulsos e domésticos, ponto. Sendo assim, se ele inventar qualquer um outro, não tem conversa, a questão está errada. Beleza? Próxima questão. Então a questãozinha aqui tá errada. Errada porque ele fala, ó, de urbanos e rurais com vínculo empregatício, tudo bem. Dos avulsos, dos domésticos, ele fala de servidores públicos genericamente considerados. Negativo. No artigo 7º, não. O artigo 39, ele fala um pouco do servidor, fazendo uma remissão ao artigo 7º. Mas aqui no artigo 7º, especificamente, ele não fala de servidor público. Beleza? Próxima questão. Vamos sair um pouquinho aqui para ler todo. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Razão porque nenhum dos direitos individuais elencados na Constituição necessita de lei para se tornar plenamente exequível. Essa questão está um pouco fora do contexto, eu coloquei aqui, mas já está aqui, eu vou resolver. Né? Questão está errada. Está errada porque aqui entra uma situação de aplicabilidade de normas. Mas só para você entender, ele fala, de fato a Constituição no artigo 5º, parágrafo 1º, fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata, ok. Aí ele fala, razão porque nenhum dos direitos individuais elencados na Constituição necessita de lei para tornar-se plenamente exequível. Errado. Errado porque nós temos algumas normas, pessoal, que são conhecidas como normas de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é quando você tem um direito, ele é seu, está previsto na Constituição. Só que você não consegue utilizá-lo. Não consegue utilizá-lo porque falta uma bendita norma regulamentadora. Ou seja, é necessário criar uma lei infraconstitucional regulamentando aquele assunto para que você possa exercer o direito. Né? E aí, até hoje, nós temos ali algumas normas de eficácia limitada. Tem até hoje algumas que carecem, que precisam de regulamentação para que possam tornar-se plenamente exequíveis, beleza? Mas eu não vou perder muito tempo nessa situação agora, porque na maioria dos concursos ele não cobra essa parte de aplicabilidade de norma. Mas de toda sorte, saber sobre a norma limitada não é algo inócuo, não é algo inútil, por quê? Para você entender lá no artigo 5º o que é um mandado de injunção, você tem que saber o que é uma norma de eficácia limitada. Então, nesse caso aqui, o conhecimento ele não está sendo inútil. Você vai aproveitá-lo em um momento específico, pode ter certeza. 16, vamos lá. Vamos ver essa aqui. Recentemente,
o transporte foi incluído no rol dos direitos sociais. Lembrando que a questão é em 2016, né? Então por isso que ele falou recentemente, mas de fato foi o último, né? Recentemente o transporte foi incluído no rol dos direitos sociais previsto na Constituição. De fato, é certo, por quê? Porque ele só veio com a emenda constitucional número 90 de 2015, que já contemplavam, entre outros, saúde, beleza, trabalho, ok, moradia também, previdência social também, bem como assistência aos desamparados. Beleza, certinho. Né? Nós já falamos anteriormente, né, no bloco passado, nós já falamos da importância, infelizmente, em memorizar os direitos sociais. Eu já coloquei no momento anterior, não vou repetir, mas vamos relembrar quais são? Educação, saúde, segurança, lazer, moradia. Trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e o transporte. Então, de fato, o transporte ele foi inserido, foi o último a ser inserido no rol do artigo 6º, ele só vem em 2015, e todos os demais que ele mencionou aí estão condizentes sim com o artigo 6º da nossa Constituição. Próxima questão, 17. Vamos nessa. Vamos lá. Sai aqui um pouquinho. O artigo da Constituição que prevê os direitos sociais em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ainda que represente uma conquista, deixou de contemplar o direito básico à moradia ao cidadão brasileiro. Agora, essa questão é safada demais. Demais. Olha o que ele falou. A questão é de 2016. Então eu tenho que analisar com base na situação atual. O artigo da Constituição que prevê os direitos sociais, em consonância com a Declaração dos Direitos Humanos de 48, ainda que represente uma conquista, deixou de contemplar o direito básico à moradia ao cidadão brasileiro. Se eu falo, olha pessoal, quando a Constituição foi criada, o artigo 6º deixou de contemplar a moradia. Sim, deixou. Porque a moradia só foi acrescida em 2000 com a emenda 26. Agora, ele não falou quando a Constituição foi criada, ele falou o artigo da Constituição que prevê. Poxa, o artigo que prevê isso aqui hoje, ele fala da moradia. Então, eu vou analisar a questão hoje. Se ele quisesse ter perguntado lá do início, ele tinha que ter falado. Então, essa questão aqui é só para pegar você no pulo. Ela fala assim, de fato, né? Olha, a declaração é de 48 e a Constituição ela não previa isso. Ela não previa, mas hoje ela prevê. Ele está perguntando o artigo de hoje. A questão é de 2016, então a questão tá errada. Porque hoje ele faz previsão, sim, da moradia. Agora, mais uma vez eu reitero, quando a Constituição foi criada, quando ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, de fato, ela não fazia previsão da moradia. A moradia só foi acrescida em 2000 com o advento da emenda 26, beleza? Então, tem que ficar atento a isso aí. 18. Por meio de negociação coletiva, pode-se alterar a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Pode sim, pode sim, sem problema. Então, de fato, pode, certo. Agora vem cá, pessoal, deixa eu aproveitar o ensejo aqui, o embalo, para falar um detalhe com vocês. Quando você estiver falando do artigo 7º, eu vou te ensinar um mnemônico para você matar os incisos que costumam cair com uma frequência maior. De novo, não é que aqui estejam todos, que fique muito claro, mas aqui estão geralmente aqueles que caem com uma frequência maior. Então, lembrando que eu estou falando isso aqui, estou falando isso aqui com base no artigo 7º. Ok? Então, quando você lembrar do artigo 7º, tenta lembrar assim que às vezes fica um pouco mais fácil. Lili avisa Federé que Preve aposenta e redute. Mais uma vez eu reitero, não que aqui estejam todos, mas aqui geralmente estão aqueles que caem com a frequência maior. Então vamos lá. Primeiro,
licença gestante, 120 dias, a Constituição até hoje fala 120 dias. Segundo li, licença paternidade. Aviso prévio de pelo menos 30 dias. Salário mínimo. Férias com adicional de pelo menos 1/3. Décimo terceiro. E repouso semanal. Remunerado. Preferencialmente aos domingos. Previdência social. Aposentadoria. E irredutibilidade de salário. Irredutibilidade de salário. Salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Beleza? Então, mais uma vez vou repetir. Não que aqui estejam todos os incisos do artigo 7º, afinal lá você tem 34. Né? Mas aqui você tem aqueles que geralmente costumam cair com a frequência maior em prova. Lili, avisa federé, que prévia, aposenta e redute. Beleza? Mas essa questão aqui ela está correta. Próxima. 19. É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos de idade e de qualquer trabalho a menores de 17 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 16 anos de idade. Nada a ver. Erradíssima. Agora, por incrível que pareça, essa questão cai muito, mas muito em prova mesmo. Ela está prevista lá no artigo 7º, inciso 33. Ela fala da proteção ao menor. E aí quando a Constituição fala, lá no inciso 33, ela fala o quê? É proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre para os menores de 18 anos e qualquer trabalho para os menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então hoje eu entendo o quê? Com menos de 14 é vedado o trabalho. Com mais de 14 e menos de 16 eu posso trabalhar na condição de aprendiz. Com mais de 16 menos de 18 eu posso trabalhar, exceto se o trabalho for noturno, perigoso ou insalubre. Beleza? Então com menos de 14 é vedado o trabalho, entre 14 e 16 eu trabalho como aprendiz, entre 16 e 18 eu trabalho, exceto se o trabalho for noturno, perigoso ou insalubre. Próxima questão. Vamos aqui, sair aqui um pouquinho para ler toda. Conforme norma expressa na Constituição, os direitos dos trabalhadores com vínculo empregatício permanente e dos trabalhadores avulsos são diferentes em virtude da situação peculiar de cada um. Errado. É assegurada igualdade de direitos entre o trabalhador avulso e aqueles que detêm vínculo empregatício permanente. Já tínhamos falado sobre isso. 21. Admite-se o trabalho formal de menores de 16 anos na condição de aprendiz, certo? Na condição de aprendiz pode. 22.
Depende de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Nada a ver. Nada a ver, porque a Constituição expressamente ela fala, né, que o trabalho noturno tem que ser gratificado, tem que ser remunerado diferente do trabalho diurno. Ou seja, ele vai ter uma remuneração superior, né? Então não precisa de acordo ou convenção estabelecendo isso, uma vez que isso aqui é previsto expressamente na Constituição. E a última questãozinha aqui desse bloco, para que possamos voltar posteriormente com mais informações para vocês. 23. É assegurado ao empregado o repouso semanal remunerado. Beleza. Obrigatoriamente aos domingos? Coisa nenhuma. Errado. Preferencialmente aos domingos. Obrigatoriamente não. Preferencialmente aos domingos. Beleza? Então, dessa forma aqui, resolvemos mais questões sobre direitos sociais. Não deixe de revisar, não deixe de fazer a leitura dos textos que eu mencionei para que cada vez o seu conhecimento ele fique cada vez mais consolidado, vamos dizer assim. Volto posteriormente, um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!